Olá pessoal, eu sou a Aline, mestranda do programa de pós-graduação em administração da FURB, Universidade Regional de Blumenau. Esse é um seminário para a disciplina de metodologia de pesquisa aplicada à administração, que é lecionada pelo professor Giancarlo Gomes, e eu vou apresentar um seminário sobre pesquisa de levantamento ou survey, e vou estar abordando mais o questionário. Então vamos lá. Para a malhotra, o levantamento ou survey é um método de levantamento para obtenção de informações que envolve um questionário estruturado a que os entrevistados devem responder. Esse método se baseia no interrogatório dos participantes, aos quais se fazem várias perguntas sobre comportamento, intenções, atitudes, consciência, motivações e características demográficas. Essas perguntas podem ser formuladas verbalmente, por escrito ou por computador, e as respostas são obtidas de qualquer uma dessas formas. Geralmente, o questionário é estruturado visando certa padronização no processo de coleta de dados. Para a Babi, a pesquisa de levantamento proporciona uma descrição quantitativa ou numérica de tendências, de atitudes ou de opiniões de uma população, estudando uma amostra dessa população. Inclui estudos transversais e longitudinais, utilizando questionários ou entrevistas estruturadas para a coleta de dados, com a intenção de generalizar a partir de uma amostra para uma população. E para a FINC, as pesquisas de levantamento são descritas como um sistema para a coleta de informações, com vistas a descrever, comparar ou explicar conhecimento, atitudes e comportamento. São uma metodologia comum na pesquisa, porque permite a coleta de quantidades significantes de dados de uma população de tamanho considerável. Mas muitas pesquisas de levantamento vão além disso, procurando associações entre variáveis sociais, econômicas, psicológicas e comportamento. No geral, uma pesquisa survey ela envolve a administração de questionários a indivíduos. Então, de uma maneira bem simples, né? Você tem tempo para responder no questionário? Sim ou claro? É o que a gente espera dos indivíduos, dos entrevistados, né? Bom, vou comentar um pouquinho da história, brevemente. As origens do método survey remontam à antiga civilização egípcia. Um dos primeiros usos políticos foi feito em 1880, quando Marx enviou pelo correio 25 mil questionários a trabalhadores franceses, a fim de averiguar de que forma eles eram explorados pelos seus patrões. A pesquisa de survey é particularmente semelhante ao tipo de pesquisa de censo. O que diferencia as duas pesquisas é que o survey examina uma amostra da população, enquanto o censo ele geralmente implica uma enumeração da população toda. Ainda citando o exemplo de Marx, não se tem informações de que esses questionários eles retornaram, apenas de que eles foram enviados. Características da metodologia survey. Então, ela é usada na obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas. É indicada como representante de uma população alvo por meio de um instrumento de pesquisa pré-definido. Coleta informações de muitas pessoas ou de um número relativo de pessoas acerca do problema estudado. É realizada usando um questionário, mas a observação estruturada e as entrevistas estruturadas também podem ser usadas. Uma observação: neste tipo de pesquisa, o correspondente ele não é identificável, portanto, o sigilo é garantido
Como exemplo desse tipo de estudo, estão as pesquisas de opinião sobre determinado atributo, a realização de um mapeamento geológico ou botânico. Quando deve ser utilizada a metodologia de survey? Se deseja responder questões do tipo o que, por quê, como e quanto. Quando não se tem interesse ou não é possível controlar as variáveis dependentes e independentes. Quando o ambiente natural é a melhor situação para estudar o fenômeno de interesse. Quando não é indicado usar. O survey é pouco aconselhável em casos nos quais haja necessidade de explorar a razão por trás das respostas ou de entender dinâmicas sociais complexas. Então, eu devo utilizar quando o objeto de interesse ocorre no presente ou no passado recente, quando envolver a coleta e a quantificação de dados, e sempre que o pesquisador estiver interessado em identificar opiniões, atitudes, valores e percepções. Quando não é indicado usar, são exemplos desse tipo de aplicação as pesquisas não estatísticas, cujo objetivo é testar a reação das pessoas sobre produtos ou políticos. Nesses casos, o recomendado é a condução de uma pesquisa qualitativa. A pesquisa de survey pode ser do tipo interseccional ou do tipo longitudinal. O tipo interseccional, os dados são colhidos num certo momento de tal amostra selecionada para descrever alguma população maior na mesma ocasião. Tal survey pode ser usado não só para descrever, mas também para determinar relações entre variáveis. A principal característica deste modelo é que a coleta dos dados é uma dada população é realizada em um único intervalo de tempo. Os estudos longitudinais, por sua vez, permitem que o pesquisador examine um determinado fenômeno ao longo do tempo. Existem 3 principais formas de implementar um estudo longitudinal. No estudo de tendência, uma população pode ser amostrada e estudada em ocasiões diferentes, ainda que pessoas diferentes sejam estudadas em cada survey. Cada amostra representa a mesma população. O exemplo típico desta opção são as pesquisas eleitorais. Várias pesquisas são realizadas ao longo do período eleitoral com o objetivo de descrever as preferências da população de eleitores. A cada nova pesquisa, uma nova amostra é selecionada, mas a representatividade da amostra em relação à população é mantida. Um estudo de corte focaliza a mesma população específica cada vez que os dados são coletados, embora as amostras estudadas possam ser diferentes. Por exemplo, em um estudo sobre egressos, supõe-se que o pesquisador deseja investigar a corte de formandos do curso de Ciências Políticas de uma determinada universidade em um determinado ano. Todos os casos de amostra, os formandos, experimentaram um evento em comum, que é a conclusão do curso. Por isso, são considerados uma corte. Nos estudos de painel, a mesma unidade de análise é entrevistada em períodos diferentes de tempo. Os estudos de painéis envolvem a coleta de dados, ao longo do tempo, da mesma amostra de respondentes, que se chama painel. Por exemplo, o pesquisador pode acompanhar diferentes famílias no tempo e observar os seus padrões de consumo. A unidade de análise é a família. O objetivo do estudo é analisar como o padrão de consumo varia ao longo do tempo. A pesquisa survey é classificada quanto à sua finalidade. Ela pode ser descritiva, quando o objetivo é descobrir a distribuição de certos traços e atributos da população estudada. A preocupação do pesquisador neste caso não é o porquê da distribuição, e sim com o que ela é. Procura literalmente descrever as principais características de um determinado fenômeno. A explicativa objetiva explicar a distribuição observada.
Neste caso, o pesquisador tem a preocupação do porquê da distribuição existente. Está interessado em testar hipóteses teoricamente orientadas. A parte da literatura sobre o assunto deve-se identificar uma questão de pesquisa. Depois disso, o pesquisador deve propor a hipótese de trabalho. E já na exploratória, objetiva-se funcionar como um mecanismo exploratório, aplicado em uma situação de investigação inicial de algum tema, buscando não deixar que elementos críticos deixem de ser identificados, apresentando novas possibilidades que podem posteriormente ser trabalhadas em um survey mais controlado. A pesquisa exploratória ela é realizada na ausência de teoria sobre o que se deseja investigar. Ela é particularmente adequada quando o pesquisador não tem uma questão de pesquisa bem definida. As principais vantagens do survey: o conhecimento direto da realidade, economia e rapidez, obtenção de dados agrupados em tabelas que possibilitam uma riqueza na análise estatística. Obter informações de um grande número de pessoas simultaneamente ou em um determinado tempo. Sua aplicação é simples. Os dados obtidos são confiáveis porque as respostas se limitam a alternativas mencionadas. O uso de perguntas de resposta fixa reduz a variabilidade nos resultados, que pode ser causada pelas diferenças entre os entrevistadores. A codificação, a análise e a interpretação dos dados são relativamente fáceis. Meu Deus, um questionário, me solta que eu preciso responder. Então, de acordo com as vantagens, é um método de aplicação fácil. Quais são, então, as limitações ou as desvantagens? A desvantagem é que os entrevistados podem ser incapazes de dar as informações desejadas ou ficar relutantes. As questões estruturadas e as alternativas de resposta fixa podem resultar em perda da validade para certos tipos de dados, como crenças e sentimentos. Muitas vezes não se obtém os 100% de respostas aos questionários, podendo-se produzir vieses importantes na amostra que afetam a representatividade nos resultados. Problema de confiabilidade: as respostas dos indivíduos variam em diferentes períodos de tempo. Por exemplo, as atitudes e opiniões podem variar de acordo com a situação emocional de uma pessoa. Os tipos de amostragem: a amostragem probabilística e não probabilística. A amostragem ela tem uma elevada importância na coleta dos dados, tendo em vista que, de forma geral, os surveys são utilizados para, através de uma parcela da população, estudar esta como um todo. Adicionalmente, não basta o pesquisador obter uma amostra qualquer da população estudada, mas uma amostra representativa, ou seja, uma amostra que realmente represente a população. Caso contrário, os resultados podem ser contestados. A amostragem probabilística. O princípio que fundamenta a amostragem probabilística é que uma amostra será representativa da população da qual foi selecionada se todos os membros da população tiverem oportunidade igual de serem selecionados para a amostra. Ainda que uma amostra jamais seja perfeitamente representativa, existindo o erro da amostra, a amostragem probabilística busca diminuir o impacto deste erro e, tipicamente, gera amostras mais representativas do que outro tipo de amostragem, pois evita os vieses da seleção. Os principais métodos desse tipo de amostragem são amostragens aleatória, simples, sistemática, estratificada por conglomerados em múltiplas etapas. Amostragem não probabilística. Utiliza-se a amostragem não probabilística em situações em que a amostragem probabilística seria dispendiciosa demais ou quando representatividade exata não é necessária. Os principais métodos desse tipo de amostragem são amostragem intencional, por julgamento, por cotas e confiança em sujeitos disponíveis. Instrumentos de coleta de dados. A definição de questionário, seja ele chamado de roteiro, formulário, entrevista ou instrumento de medida, é um conjunto formal de perguntas cujo objetivo é obter informações dos entrevistados.
O método mais utilizado de coleta de dados inclui a aplicação de um questionário. Em um questionário típico, a maioria das perguntas é do tipo de alternativa fixa, que exige que o entrevistado faça sua escolha em um conjunto pré-determinado de respostas. Um questionário bem elaborado é fundamental para o sucesso de qualquer processo de levantamento. Ele favorece a base para a coleta e análise de dados preciosos, relevantes e focados em objetivos. Há 2 instrumentos de coleta de dados relacionados à pesquisa de survey: os questionários auto-administrados e as entrevistas estruturadas. Em relação à entrevista estruturada, o questionário auto-administrado possui as seguintes vantagens e desvantagens. Possui um muito menor custo financeiro, em especial para um grande número de respondentes. Geralmente leva menos tempo para ser aplicado. Elimina os diversos problemas que podem existir associados à presença do entrevistador. Desvantagens. É altamente essencial que as questões sejam claras e sem ambiguidade, e que o formato seja fácil de ser acompanhado. Falta de certeza de quem realmente respondeu ao questionário, impossibilidade de realizar observações ou coletar documentos adicionais quando enviado por correios. Os questionários auto-aplicáveis. Eles são divididos em postais, entregues e pela internet. Os questionários de levantamento postais são considerados melhores quando a amostra de pesquisa é amplamente distribuída em termos geográficos. Os sujeitos da pesquisa precisam de tempo para refletir sobre suas respostas. Os sujeitos têm um interesse entre moderado e alto no tema. A maioria das perguntas é escrita e fechada. Eles também dão tempo aos respondentes para que consultem documentos e respondam ao questionário dentro do seu próprio tempo. Os respondentes também podem ser mais receptivos a responder a perguntas pessoais e delicadas por esse meio. Os questionários entregues e coletados são simplesmente dados em mãos a cada respondente e coletados mais tarde. Sua vantagem sobre os questionários postais é que há algum contato direto com potenciais respondentes, o que pode induzir uma porção maior de pessoas a responder. Como todos os questionários, isso será determinado, em grande parte, pelo interesse que o público tiver na pesquisa de levantamento. Uma das desvantagens consideráveis desta abordagem é o tempo e o esforço envolvido na entrega e na coleta dos questionários. Os questionários pela internet são relativamente novos, mas constituem uma forma cada vez mais comum de realizar pesquisa de levantamento. Essencialmente, há 2 maneiras de se enviar esse questionário: como um documento de processador de texto anexado a um e-mail ou via um site. Com os e-mails, o pesquisador terá de saber os endereços eletrônicos dos respondentes. No caso da pesquisa de levantamento baseada em páginas na internet, se elas não estiverem protegidas por senha, não há um controle sobre quem responde os questionários. Isso significa que os respondentes vão formar uma amostra voluntária em vez de aleatória, com as ameaças correspondentes à validade dos dados. As entrevistas estruturadas, elas são divididas por telefone e face a face. Por telefone, elas consistem em telefonar para uma amostra de entrevistados e fazer uma série de perguntas. Um entrevistador usa o questionário em um formulário e registra as respostas a lápis. As entrevistas cara a cara. As entrevistas pessoais podem ser realizadas em residência, em shopping centers ou como entrevistas pessoais assistidas por computador. Nesse modelo, o entrevistador dá as alternativas do questionário, o entrevistado responde de acordo com as opções e o entrevistador marca as respostas. Os objetivos de um questionário. Ele deve transformar as informações desejadas em um conjunto de perguntas específicas a que os entrevistados tenham condições de responder. A elaboração de perguntas a que os entrevistados consigam responder, proporcionando as informações desejadas, é uma tarefa difícil. 2 maneiras aparentemente semelhantes de formular uma pergunta podem gerar informações divergentes.
Assim, este objetivo é sempre um grande desafio. Um questionário precisa motivar e incentivar o entrevistado a deixar se envolver pela entrevista, a cooperar e a completá-la. Entrevistas incompletas têm, na melhor das hipóteses, uma utilidade precária. Um questionário deve sempre minimizar o erro da resposta. O erro da resposta é aquele que surge quando os entrevistados dão respostas imprecisas ou quando elas são registradas ou analisadas incorretamente. Um questionário pode ser uma fonte importante de erros e a minimização desse erro é importante objeto do planejamento de um questionário. Em geral, recomenda-se que o questionário, para ser aplicado, não ultrapasse 40 minutos a 1 hora e que inclua diferentes aspectos de um problema, ainda que não sejam analisados em determinado momento. É mais fácil obter informações sobre temas diversos em um só questionário do que aplicar vários questionários que abordem temas específicos. Elaboração dos questionários. Os questionários são ferramentas de pesquisa por meio das quais as pessoas devem responder ao mesmo conjunto de perguntas, em uma ordem pré-determinada. A concepção de um questionário será apresentada em uma série de etapas. Primeiro, especificar as informações necessárias. O primeiro passo na elaboração de um questionário é especificar as informações necessárias. E este é igualmente o primeiro passo no processo de concepção de uma pesquisa. Observe que, à medida que o processo de pesquisa avança, as informações procuradas são definidas com mais clareza. Segundo, tipo de método de entrevista. Uma apreciação de como o tipo de método de entrevista influi na elaboração de um questionário pode ser obtida a partir da análise de como o questionário é administrado com cada método. Nos questionários aplicados presenciais, os entrevistados veem o questionário e posicionam-se frente a frente com o entrevistador. Nos questionários online, os entrevistados não têm contato com o entrevistador, só veem o questionário. Terceiro, conteúdo de perguntas individuais. Uma vez especificadas as informações de que necessitamos e definido o tipo de método de entrevista, o próximo passo consiste em determinar o conteúdo da pergunta individual, isto é, o que deve ser incluído nela. A pergunta é necessária? Toda pergunta feita em um questionário deve contribuir para informações desejadas ou servir para alguma outra finalidade. Se não houver uma utilização satisfatória para os dados resultantes de uma pergunta, ela deve ser eliminada. Em certas situações, é possível formular perguntas que não estejam diretamente relacionadas com as informações de que necessitamos. Convém formular algumas perguntas neutras no início do questionário, principalmente quando o assunto for delicado. Superação da relutância em responder. Mesmo que os entrevistados estejam em condições de responder determinada pergunta, eles podem não querer fazer, seja em virtude do esforço exigido, seja porque a situação ou o contexto não parecem apropriados para divulgação, porque não vem qualquer propósito ou necessidade nas informações solicitadas, ou ainda porque as informações pedidas são delicadas. Por isso, o pesquisador deve minimizar o esforço exigido do entrevistado. Coloque os tópicos indiscretos no final do questionário. Ao chegar lá, a desconfiança inicial já foi superada, criou-se afinidade, a legitimidade do projeto foi estabelecida e os entrevistados estão mais dispostos a dar informações. Escolha da estrutura da pergunta. O questionário pode ter perguntas não estruturadas, estruturadas ou ambas. Perguntas não estruturadas. As perguntas não estruturadas são perguntas abertas, a que o entrevistado responde com suas próprias palavras. São conhecidas também como perguntas de livre resposta. Como alguns exemplos: qual é sua profissão? O que você acha das pessoas que preferem as lojas de desconto? As perguntas estruturadas ou fechadas são perguntas
que especificam o conjunto de respostas alternativas e o formato da resposta. Uma pergunta estruturada pode ser de múltipla escolha, dicotômica ou uma escala. E os questionários que combinam ambos os tipos de perguntas são aqueles em que, dentro de uma lista predeterminada, pode haver um item aberto, por exemplo, outros. Escolha do enunciado da pergunta. A formulação de uma pergunta é a tradução do conteúdo e da estrutura da pergunta em palavras, de forma em que os entrevistados possam compreendê-la facilmente. A decisão quanto ao enunciado de uma pergunta talvez seja a tarefa mais crítica e mais difícil na elaboração de um questionário. Determinação da ordem das perguntas. As perguntas de abertura, que são cruciais para ganhar a confiança e a cooperação dos entrevistados, devem ser simples, interessantes e não ameaçadoras. As perguntas que pedem a opinião dos entrevistados podem ser boas perguntas de abertura, porque a maioria das pessoas gosta de expressar suas próprias opiniões. Por vezes, tais perguntas são formuladas mesmo que não estejam relacionadas com o problema e que suas respostas não sejam analisadas. Então, introduzir o questionário com perguntas que não formulam um problema, por exemplo, itens sociodemográficos, idade, sexo, estado civil. Em continuação, incluir perguntas referidas à problemática, mas em termos gerais, por exemplo, se o questionário se refere a fatores que intervêm no aproveitamento escolar, inclui-se perguntas de opinião sobre a escola, professores, os estudos. Como passo seguinte, incluir perguntas que formam o núcleo do questionário, as mais complexas ou emocionais, pois se supõe que o entrevistado esteja em um estado de ânimo que compreenda esse tipo de perguntas. Na última parte do questionário, inclui-se perguntas mais fáceis que possam proporcionar ao entrevistador e entrevistado uma situação de confortabilidade. É importante incluir como última pergunta uma que permita ao entrevistado expressar seus sentimentos relacionados ao processo de coleta de dados. Formato e layout. O formato, o espaçamento e o posicionamento das perguntas têm um efeito significativo sobre os resultados. Isso é especialmente importante para questionários auto-administrados. Reprodução do questionário. A forma de reproduzir um questionário pode incluir nos seus resultados. Por exemplo, se ele for impresso em papel barato e tiver uma má aparência, o entrevistado tenderá a pensar que se trata de um projeto pouco importante, ou que, no mínimo, prejudicará a qualidade da resposta. Por isso, o questionário precisa ser produzido em papel de boa qualidade e ter uma aparência profissional. E chegamos ao pré-teste. O pré-teste se refere ao teste do questionário em uma pequena amostra de entrevistados, com o objetivo de identificar e eliminar problemas potenciais. Até mesmo o melhor questionário pode ser aperfeiçoado pelo pré-teste. Como regra, um questionário não deve ser usado em uma pesquisa de campo sem um pré-teste adequado e abrangente. Todos os aspectos do questionário precisam ser testados, inclusive o conteúdo da pergunta, o enunciado, a sequência, o formato e o layout, a dificuldade das perguntas e as instruções. Os entrevistados do pré-teste devem ser semelhantes aos entrevistados da pesquisa real, em termos de características fundamentais, familiaridade com o assunto e atitudes, comportamentos de interesse. Responda sim ou não. O Brasil é um país corrupto? Aí depende, né? Quem tá ganhando? É o sim ou é o não? Então a gente vê que muitas vezes não é isso, né, gente? Não é assim que são dadas as respostas. Mensuração e escalonamento, fundamentos e escalas comparativas. Bom, quando já temos os dados e vamos analisar os resultados da pesquisa, devemos acreditar
que as mensurações oferecem representações realistas de opiniões e comportamentos, e que capturam apropriadamente como os dados de um respondente se relacionam a todos os outros respondentes. Mensuração é a atribuição de números ou outros símbolos a características de objetos de acordo com certas regras pré-definidas. Observe que o que se mede não é o objeto, mas uma de suas características. Assim, não medimos consumidores, apenas suas opiniões, atitudes, preferências ou outras características relevantes. Escalonamento pode ser considerado uma extensão da mensuração e envolve a criação de um contínuo no qual se localizam os objetos medidos. Um exemplo, consideramos uma escala de 1 a 100 para situar consumidores de acordo com a característica, atitude em relação a lojas e departamentos. A cada entrevistado é atribuído um número de 1 a 100, que indica o grau de atitude desfavorável, sendo 1 extremamente desfavorável e 100 extremamente favorável. Escalas e níveis de mensuração. O nível de mensuração denota quais propriedades de um objeto a escala está medindo ou não. A compreensão das características da escala é fundamental para que se conheçam os tipos de escalas. Podem ser descritas em termos de 4 características básicas. Descrição. A descrição abrange os rótulos ou descritores únicos usados para designar cada valor na escala. Alguns exemplos são feminino, masculino, discorda totalmente, 2 discorda, 3 não concorda nem discorda, 4 concorda e 5 concorda totalmente. Ordem. A ordem significa os tamanhos ou posições relativas dos descritores. Não há valores absolutos associados com ordem, somente valores relativos. A ordem é denotada como maior do que, menor do que e igual a. Por exemplo, a preferência de um respondente por 3 marcas de tênis para a prática de esportes é expressa pela seguinte ordem, com a marca mais apreciada aparecendo em primeiro lugar e a menos apreciada aparecendo por último. Nike, New Balance e Adidas. Distância. A característica da distância indica que diferenças absolutas entre os descritores da escala são conhecidas e podem ser expressas em unidades. Uma família de 5 pessoas tem uma pessoa a menos do que uma família de 4 pessoas, que, por sua vez, tem uma pessoa a menos do que uma família de 3 pessoas. E origem. A característica origem indica que a escala possui um início fixo ou ponto zero verdadeiro. Dessa forma, uma medida exata de renda pode ser uma escala do tipo: qual é a renda bruta anual de sua família? Tem uma origem fixa ou um ponto zero verdadeiro, e a resposta zero significamente que a família não possui renda. Com a compreensão das características das escalas, estamos prontos para ver os principais tipos de escalas. A escala nominal. Uma escala nominal é um esquema figurativo de rotulagem em que os números servem apenas como rótulos ou etiquetas para identificar e classificar objetos. A única característica dessas escalas é a descrição. Por exemplo, os números atribuídos aos respondentes em um estudo constituem uma escala nominal. Quando se utiliza uma escala nominal para fins de identificação, há uma correspondência biunívoca escrita entre os números e os objetos. Cada número é associado a um único objeto e cada objeto tem apenas um número associado a ele. Exemplos comuns incluem os números de registro da Previdência Social, os números atribuídos a jogadores de futebol. Escala ordinal. Uma escala ordinal é uma escala de classificação em que são atribuídos números a objetos para indicar até que ponto cada objeto possui determinada característica. Uma escala ordinal permite determinar se um objeto tem mais ou menos de uma característica que algum outro objeto.
mas não permite dizer quanto tem a mais ou a menos. Assim, uma escala ordinal indica a posição relativa, não a magnitude das diferenças entre os objetos. Um objeto classificado em primeiro lugar tem a característica em maior grau do que o objeto classificado em segundo lugar, mas não sabemos se o objeto classificado como primeiro está próximo ou distante do classificado em segundo lugar. Os exemplos comuns de escala ordinal incluem classificação por qualidade, classificação de times em um torneio, classes socioeconômicas e status ocupacional. Escala intervalar. Em uma escala intervalar, distâncias numericamente iguais na escala representam valores iguais na característica que está sendo medida. Uma escala intervalar não só contém toda a informação de uma escala ordinal, como também permite comparar as diferenças entre objetos. Na escala intervalar, a diferença entre os dois valores quaisquer da escala é idêntica à diferença entre dois outros valores adjacentes quaisquer. Há um intervalo constante ou igual entre os valores da escala. A diferença entre 1 e 2 é a mesma que entre 2 e 3, que é a mesma diferença entre 5 e 6. Um exemplo comum na vida cotidiana é a escala de temperaturas. Em uma escala intervalada, a localização do ponto zero não é fixa, isto é, essa escala não possui a característica origem. Tanto o ponto zero quanto as unidades de medida são arbitrárias. Escala razão. Uma escala razão tem todas as propriedades das escalas nominal, ordinal e intervalar, e além disso, um ponto zero absoluto. Portanto, as escalas razão possuem a característica de identificar ou classificar objetos, ordená-los e comparar intervalos ou diferenças. Também faz sentido calcular razões de valores de escala. Não só a diferença entre 2 e 5 é a mesma que a diferença entre 14 e 7. Uns exemplos de escala-razão são altura, peso, idade, dinheiro, comparação de técnicas de escalonamento. Escalas comparativas envolve a comparação direta de objetos de estímulo. Por exemplo, pode-se perguntar aos entrevistados se eles preferem Coca ou Pepsi. Os dados de uma escala comparativa devem ser interpretados em termos relativos e têm apenas propriedades ordinais ou de postos. Por esse motivo, as escalas comparativas são também chamadas de escalas não métricas. A principal vantagem da escala comparativa é permitir a detecção de pequenas diferenças entre os objetos de estímulo. Por comparar objetos de estímulo, os entrevistados são obrigados a escolher entre eles. Além disso, os participantes realizam a tarefa de pontuação a partir dos mesmos pontos de referência conhecidos. Escalas não comparativas, também chamadas de escalas monádicas ou métricas. Cada objeto é escalonado independentemente dos outros no conjunto de estímulo. De modo geral, admite-se que os dados resultantes sejam escalonados por intervalo ou por razão. Por exemplo, podemos pedir aos entrevistados que avaliem a Coca-Cola em uma escala de preferência, de 1 a 6, sendo que 1 não preferido em absoluto e 6 grande preferência. As escalas não comparativas são contínuas ou itemizadas. São exemplos a escala Likert, a de diferencial semântico e a de estado. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês sobre a pesquisa de levantamento. Aqui estão as referências que foram utilizadas no trabalho. E aqui eu trouxe uma charge que diz o seguinte: a gente estuda e aprende a dar respostas. Quando vamos aprender a fazer as perguntas? Bom, esse foi meu seminário, pessoal. Espero que eu tenha contribuído para o entendimento de vocês. Agradeço a atenção. Qualquer dúvida podem estar me chamando. Então é isso.
Bons estudos!